Olá a todos, bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Trianon Cast, o podcast da Clínica Trianon que tem o ser humano como especialidade. Cá estou novamente com o compromisso de levar a vocês informações sobre saúde sempre com muita responsabilidade e cuidado, saindo da superficialidade das redes e trazendo aqui o conteúdo com um pouco mais de profundidade para que você realmente consiga aplicar isso no seu dia a dia e tenha uma saúde melhor. Eu sou Daniel Cavalcante, sou médico psiquiatra, mas, como gosto de lembrar, estou aqui na condição de representante do público. Portanto, né, estou representando aqui o nosso público-alvo, aqui que é o público leigo. Então, mesmo na condição de médico, estarei aqui fazendo as perguntas que provavelmente vocês gostariam de estar fazendo aqui na minha posição. E hoje temos mais uma visita ilustre, mais um médico do nosso time de excelência. Eu estou aqui com o Dr. Fabiano André, graduado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas e de Saúde de Juiz de Fora, tem residência em cirurgia geral pela Universidade Federal de São Paulo, residência em cirurgia cardiovascular pela Universidade Federal de São Paulo também, e está quase finalizando uma especialização em medicina do esporte. Um médico, portanto, com ampla experiência em doenças cardiovasculares e como especialista dentro dessa área cardiovascular, é muitas vezes tido aí pelos pacientes como um médico de referência, né? Como um médico que vai bem além das meras questões cardíacas, das meras doenças cardiológicas. Então, nada melhor do que um profissional desse naipe para falarmos aqui sobre um tema que é de grande relevância e é um tema aí que vai abrir um caminho para algo que todos nós queremos, que é viver mais. Quem é que não quer chegar nos 100 anos de idade? Então, esse vai ser o nosso papo aqui com o Dr. Fabiano. Muito bem-vindo ao Trianon Cast, Fabiano. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês no podcast da Clínica Trianon. Vai ser uma honra aí ter essa conversa, esse bate-papo sobre esse assunto tão relevante, né, Daniel? Muito, muito demais. Eu, Fabiano, gostaria muito de não apenas chegar nos 100 anos, mas quem sabe até nos 110 anos, né? Será que a gente chega lá? Com todo esse avanço de medicina que a gente tem, com todo o avanço de tecnologia também que a gente tem nesses últimos anos, quem sabe daqui a 50 anos a gente vai ter aí estratégias de saúde, estratégias terapêuticas que abram um caminho aí para a gente chegar nessa faixa etária, nessa idade tão desejada, tão almejada por todos. E Fabiano, mais recentemente, a gente teve aí alguns documentos publicados por instituições importantes que, de certa forma, trazem esse mapa do tesouro, né? Trazem essas rotas para que a gente realmente consiga adicionar mais anos na nossa vida. Eu acho que nessa conversa aqui a gente pode, então, abrir esse mapa do tesouro aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo, né? E dar aí esses passos para que a gente consiga, então, ter essa longevidade toda. E eu te pergunto, qual é esse mapa do tesouro, Fabiana? Que passos são esses? Pois é, há muito se pensa, né, em qual é esse mapa do tesouro para atingir aí uma longevidade, né, de 90, 100 anos aí. Só que acho que antes da gente falar do mapa do tesouro, é interessante falar que hoje existe o conceito não só de longevidade, mas de longevitalidade. Então, eu falo muito isso com os meus pacientes que, enfim, falam sobre viver mais tempo e tal. Que adianta chegar aos 90, quem sabe aos 100 anos, mas sem funcionalidade, sem independência, Realmente, né? Não é o que a gente almeja, não é, Daniel? Então, realmente. o ideal é chegar lá com qualidade de vida, com funcionalidade, com autonomia e independência, tendo uma vida aí normal. Então, a gente tem aqui na clínica alguns pacientes aí que são nonagenários, pelo menos, acho que centenários, pelo menos eu não tenho nenhum, mas nonagenário eu tenho que ter uma vida aí praticamente normal, dirige, vai no mercado, faz as coisas sozinho, vive sozinho, então, vivem sozinhos, enfim, que tem uma qualidade de vida muito importante. Então, acho que o mapa do tesouro não podia ser tão simples assim, mas o segredo é chegar lá bem, né? Então, esse mapa do tesouro sobre o qual a gente vai discutir aqui é como chegar lá com uma boa saúde geral e principalmente cardiovascular, né? Esse acho que é o fundamental, né? Realmente, realmente. Você tocou num ponto bastante importante dentro dessa discussão, né? E de nada adianta chegar nos 100 anos e passar dos 80 aos 100 anos sofrendo com dores nas costas, sofrendo com falta de ar, sofrendo com problemas cognitivos, sem conseguir curtir realmente o que a vida tem de melhor, né? Os prazeres ali da vida, né?
E aí, sobre isso, vários documentos têm sido publicados ao longo desses últimos anos, né, Fabiano? E a gente estava conversando ultimamente, né, sobre um documento da American Heart Association, né, Associação Americana de Cardiologia, em que eles traçam 8 medidas para que o indivíduo consiga, então, ter uma vida mais saudável e, consequentemente, mais longeva, né? Provavelmente são medidas que todo mundo já deve estar besta de ouvir, né? Coisas que já são muito batidas aí, mas eu acho que nessa conversa aqui você, né, como autoridade no assunto, pode trazer um pouco mais de ênfase, né? E trazer de uma forma mais prática como, né, atender a essas 8 medidas. Pois é, não é nada muito diferente do que a gente escuta por aí sobre hábitos e medidas para manter uma vida saudável, mas cada vez mais a gente tem visto que essas medidas que são, entre aspas, simples, né, são elas realmente que vão te levar até os 80, 90, 100 anos com uma boa saúde cardiovascular. E antes de a gente começar a falar sobre isso, eu queria fazer uma reflexão bem interessante que me veio à cabeça outro dia quando eu estava estudando sobre esse tema. Então, a American Heart Association, no final de 2022, lançou esse documento que é intitulado Life's Essential 8, né? As 8 medidas essenciais para se ter uma boa saúde cardiovascular ao longo da vida. É, o fato de hoje as entidades médicas focarem aí nas doenças cardiovasculares já é um grande avanço da humanidade, enquanto medicina, enquanto ciência. Porque você pensa o seguinte, o quanto a gente já evoluiu. Há 100 anos, 125 anos, vamos lá, início do século 20, 1900. Você tem ideia, você lembra quanto era a expectativa de vida de um brasileiro médio? Acho que era 50 anos, 33 anos. 33. Pior ainda, nos Estados Unidos já era 49, Uhum, 50 por aí. Nos Estados Unidos. uhum. Aqui era 33, 34 anos. Por quê? Do que as pessoas morriam principalmente naquela época? Claro que existiam pessoas com 70, 80 anos, mas muito menos do que hoje em dia se encontra. Então as pessoas morriam sobretudo de doenças infecto-parasitárias, né? Então ao longo do século XX, final XIX, ao longo do século XX, aí a gente teve grandes avanços na medicina que puderam reduzir de forma aí gritante a mortalidade por causas infecto-parasitárias. Então aí podemos citar o saneamento básico, eh, o progresso das vacinas, o advento do antibiótico, né? 28, 29, Fleming descobriu a penicilina, foi só ser usado em 1940, mas enfim, que mudou o curso aí da humanidade em relação ao tratamento das doenças infecciosas. Então, a gente teve um salto aí de expectativa de vida ao longo do século XX. E por isso, hoje, a gente está falando de doença cardiovascular, porque há 100 anos a gente não tinha oportunidade de ver tanta doença cardiovascular quanto hoje, porque as pessoas não viviam tanto. Tinha doença cardiovascular? Sim. Tinha, mas não tinha tanto, né? Então hoje a gente vê tanto e câncer também, não podemos esquecer, né? Então hoje a gente vê muita doença cardiovascular, infarto, AVC, etc, e câncer, porque as pessoas estão vivendo mais. Então a gente já teve um progresso muito grande. E aí o nosso foco aí, a minha reflexão é essa, como que a gente mudou o foco aí de atenção para o ser humano por conta aí desse progresso nos últimos 100, 120 e poucos anos de medicina, né? E agora o nosso foco realmente é doença cardiovascular e câncer, que são as doenças que mais matam as pessoas hoje em dia em todo o mundo, e no Brasil não é diferente, né? Já até acrescentaria algo, puxando um pouco sardinha para o meu lado, da saúde mental também, né? Que hoje não é tido aí como uma patologia que leva um indivíduo a óbito, né, diretamente, como câncer e as doenças cardiovasculares, mas que tira muito tempo de vida, né, de um indivíduo, ela é de vida útil, né, afasta o indivíduo de suas atividades, do trabalho, né, do convívio com a família, etc. Mas foi muito bom você ter feito esse resgate aqui histórico, né, trazendo aí, né, essa reflexão sobre o quanto que a população passou a se preocupar, né, e a olhar mais para essa saúde cardiovascular, né? E você nota, Fabiana, até pegando um gancho nisso, que comparando aí com as últimas décadas, as pessoas têm buscado mais o profissional da saúde cardiovascular? Eu acho que sim, Daniel. Muitas pessoas têm se preocupado mais com essa parte. Eu acho que principalmente quando elas têm casos na família de doença cardiovascular. Eu acho que assusta muito você ter um parente, um pai, mãe que teve infarto, AVC. Eu vejo muito esse movimento das pessoas procurando ir para um cardiologista, ir para cuidar da saúde cardiovascular quando tá tudo bem. Quando elas têm isso na família. Então, eu acho que tem um movimento maior de procura. Por outro lado, os hábitos de vida das pessoas não necessariamente melhorou ao longo dos últimos tempos. E a gente vai discutir as 8 medidas essenciais, lá a gente tem aí coisas relacionadas aos hábitos de vida. Isso vem piorando, né? Assim, por um lado, uma parcela tem se preocupado mais com estilo de vida mais saudável, e por outro, muitas pessoas ainda continuam tendo aí estilo de vida muito ruim do ponto de vista cardiovascular.
Então, ainda estamos aí num momento nebuloso, né? Não sei onde que a gente vai parar aí, comparando esses dois grupos que simultaneamente evoluem. A minha impressão é que tem mais gente levando a vida de uma maneira menos saudável do que aquelas que procuram cuidar mais do coração. Mas enfim, mas sim, acho que tem um movimento aí de uma certa parte de pessoas em busca de uma melhor saúde cardiovascular, né? Na sua opinião, você acha que a gente pode dizer que à medida que a saúde evoluiu em termos assistenciais, em termos de tratamentos dentro desse contexto de saúde cardiovascular, aumentaram também ali os comportamentos de risco para a saúde cardiovascular? Você acha que há um paralelismo aí entre essas duas frentes? Eu acho que sim, Daniel. Eu acho que hoje a gente tem mais acesso a coisas que fazem mal à saúde. Então é muito fácil você comer comida ultraprocessada, Uhum. você tem acesso ao cigarro muito fácil, ao estilo de vida sedentário. Então isso concorre, né, com o desenvolvimento de doença cardiovascular. Então sim, eu acredito que sim, Daniel. Eu acho que, infelizmente, o acesso a uma vida não saudável é muito fácil. E assim, isso porque a gente não está levando em conta nem assim as questões sociais, né? Porque a gente tem, falando do ponto de vista brasileiro, por exemplo, que a gente tem um país com muita desigualdade social, então é muito fácil falar assim, a gente vai conversar um pouco sobre isso, ah, tem um estilo de vida saudável, faça isso, faça aquilo. Isso quando você tem a sua vida ali organizada, quando você recebe um mínimo de dinheiro para viver uma vida digna. Agora, e os milhões de pessoas que não têm acesso nem a saneamento básico em pleno 2024, a uma quantidade de dinheiro mínima para ter uma vida digna. Então, como cobrar que essas pessoas tenham uma vida saudável se é mais barato comprar um ultraprocessado, se é mais barato, enfim, se elas não têm acesso a uma academia para fazer atividade física, ou enfim. É muito difícil, né, você num país como o Brasil, com grande desigualdade social, cobrar isso das pessoas também, que ainda não têm um mínimo de dignidade, né? Enfim, mas isso é conversa para outro podcast, né? Mas eu acredito, Fabiano, que dentre essas 8 medidas que a gente vai discutir aqui, todas, né, devem ser bastante acessíveis para o público em geral, né? Sem barreiras, sem grandes obstáculos, concorda? Concordo, acho que de uma certa forma elas são acessíveis. Se você tem um mínimo aí de dignidade, você consegue acessar aí todas essas Sim. medidas. E quando você tem um conhecimento acerca do que fazer, né, e acerca de como fazer, fica muito mais fácil. Acho que essa é a nossa missão aqui hoje, né? E isso, mostrar para as pessoas que não é nenhum segredo, né, o que tem que ser feito e incentivar as pessoas a terem uma vida mais saudável, né? Porque às vezes as pessoas ficam perdidas em meio a tanta informação, né? Ainda mais agora nessa era de overdose de informações, né, em todos os canais. Acho que essa conversa aqui vai ser muito útil no sentido de trazer um pouco mais de objetividade, né? De trazer um pouco mais de foco, né? Tipo, aqui, ó, foque pelo menos nesses 8 passos aqui, nessas 8 medidas que você já estará muito bem encaminhado. Então, após tanto suspense, eu vou até te perguntar, né? Que 8 medidas são essas, Fabiano? Então vamos falar da primeira delas, então. Na Vamos. verdade, esse documento elaborado pela American Heart Association, ele, nesse documento constam 4 medidas antropométricas e laboratoriais, para as quais a gente tem que tomar cuidado e mantê-las dentro de um certo limite, e 4 hábitos de vida que a gente tem que ter aí regularmente para desenvolver a saúde cardiovascular adequada. Começar então pelas medidas que a gente precisa, né? Então a primeira delas é o controle da pressão arterial. Então não é segredo para ninguém que a pressão alta é um grande problema de saúde pública que traz grandes complicações, sobretudo cardiovasculares, né? Então, o controle da pressão é fundamental. Agora, um parênteses aqui para sobre tudo que a gente vai falar. Quando a gente vai falar de saúde cardiovascular, a gente está falando principalmente sobre a prevenção da aterosclerose, que é o que leva, no final das contas, a um infarto, ao AVC. Existem outros pontos de doenças cardiovasculares não ateroscleróticos, mas aqui a gente está falando principalmente da prevenção da aterosclerose. Todos esses pontos, se bem controlados, vão evitar ou vão retardar o desenvolvimento da aterosclerose. Tá? Então, a pressão arterial, que é o primeiro ponto, é um ponto crucial. A gente sabe que pacientes hipertensos, pacientes com a pressão alta e descontrolada, cronicamente, cursam aí com lesão do endotélio, né? Endotélio, para quem não sabe, né, é aquela camada interna das artérias.
né? Então, o paciente hipertenso de longa data, isso aí vai causando lesão progressiva no endotélio, que é uma das coisas que predispõe à formação da aterosclerose, ou seja, a formação de placas de gordura na parede das artérias, que, como eu disse, levam a infarto, AVC e a outros eventos cardiovasculares. Agora, a hipertensão ainda é pior, porque ela leva a complicações não ateroscleróticas, né? Só para citar, para não passar batido, né? Leva aí, ao desenvolvimento de aneurismas arteriais, aneurisma de aorta, secção de aorta, aneurismas cerebrais, sangramentos intracranianos, enfim, não é só a aterosclerose que está relacionado. Então, a pressão é realmente algo que a gente precisa controlar. E qual que é o grande problema da pressão arterial alta na população e que é muito prevalente? Ela é assintomática na maior parte das vezes. Então, a pessoa muitas vezes é hipertensa de longa data e não sente nada. Daí a necessidade de visitas frequentes aos médicos, medidas da pressão arterial com frequência, porque você pode estar lá com 15/9, 16/9, sem sentir absolutamente nada. A gente até desfaz um mito aqui, né? De que, estou com dor na nuca, estou com pressão alta. Não é bem assim, né? Muitas vezes você está com a pressão alta e não sente nada. Essa é a regra. A pressão só vai dar sintomas se ela estiver muito alta ou se já estiver numa fase avançada com complicações graves cardiovasculares. E aí, Fabiano, você falou assim, medir com frequência a pressão arterial. Aí eu faço uma pergunta que provavelmente, né, é uma pergunta aí comum e que o nosso ouvinte deve estar com isso na cabeça agora, né? O quão frequente medir? Olha, em toda oportunidade que você tiver no médico, né, todo médico deve medir a pressão. Então, seja 2, 3, 4, 10 vezes por ano. Agora, no mínimo, anualmente, se a sua pressão for normal. Se você Uhum. for hipertenso, aí depende. Depende se você está com a doença controlada ou não, aí você tem que fazer visitas mais frequentes ao seu cardiologista. Mas uma vez por ano, pelo menos, se estiver normal, é o mínimo. Mas aproveite todas as oportunidades. Então, Francisco, que está nos ouvindo, foi ao médico, mediu a pressão lá e deu o famoso 12/8. Ele pode ficar tranquilo aí ao longo dos próximos meses e esperar a próxima visita no próximo ano ao médico para fazer essa medida? Tudo bem? Pode ficar tranquilo, né? E contanto que ele continue fazendo as suas medidas aí regularmente para a gente ter certeza que essa pressão continua boa. Agora, o 12/8 também é uma coisa interessante falar aqui, né? Qual que é a pressão ideal, né? O famoso 12/8, será que é isso mesmo? E aí? Não é. Então, isso é até questão de prova aí. Outro dia, os meus alunos erraram essa questão na prova. É. Qual é a questão, qual é a pressão arterial ideal? 12/8? Não. Menor que 12/8. Claro que não é uma pressão lá no pé, mas uma pressão Sim. ligeiramente abaixo de 12/8 ou de 120/80 é a pressão ideal. Por quê? Os estudos mostram que a partir de 115/75, a gente já tem um estresse aí sobre o endotélio, já aumenta o risco cardiovascular discretamente, mas aumenta. Isso vai aumentando aí progressivamente à medida que a pressão aumenta. Então, por isso que abaixo de 120/80 é a pressão ideal. Acima disso, a gente não considera hipertensão, mas não é uma hipertensão, não é uma pressão ideal. E para quem está ouvindo e quer saber, qual que é o limite, o ponto de corte para a gente considerar um paciente hipertenso? Aquele que tem mais do que tem 140/90 ou mais de pressão arterial, ou 14/9. 14/9. Então, entre 12/8 e 14/9, o indivíduo está numa zona de alerta. Isso, isso. Mais ou menos por aí. É uma pressão ok. Talvez seja o momento, então, de ele fazer as medidas um pouco mais frequentes. Exatamente. Então, se você está nesse limbo aí, é mais importante do que nunca você correr atrás para manter uma vida mais saudável e manter a sua pressão pelo menos nos níveis que elas estão, né? Para você não evoluir para hipertensão, por exemplo, né? E ainda nesse tópico, Fabiano, vale a pena ter um daqueles equipamentos digitais de medição de pressão? Isso é uma dúvida bem comum aí da população. Eu acho que vale. A gente hoje em dia tem aparelhos automáticos já muito bons, que são, desculpa, que têm medidas fidedignas, tá? Principalmente aqueles em que se faz a medida no braço. Os de punho tem uma variabilidade muito grande entre as pressões, a gente não recomenda o uso. Mas os automáticos de braço, eles podem ser usados. É claro que existe uma lista aí de equipamentos que são validados, enfim, mas tem muitas boas opções. Você vai em qualquer farmácia, você compra aí um aparelho adequado para se usar. Eu acho uma boa.
Inclusive, isso é uma estratégia que a gente usa de controle da pressão arterial nos pacientes no consultório. Então, tem muito paciente no consultório que é orientado, né, com a pessoa que é esclarecida, e a gente pede a ajuda dela para controlar a própria pressão. Então, a gente eventualmente pede para ela fazer um mapeamento, alguns dias antes da consulta. A gente tem uma forma de fazer isso, não cabe aqui agora explicar como, mas a gente usa isso aí até para nos ajudar no tratamento do próprio paciente, né? Então, é muito útil, sim. Sei. E às vezes o médico precisa fazer aquela monitoração ambulatorial, né? A famosa mapa, né? Aquela que o paciente fica 24 horas com aquele tijolão na cintura, né? Enquanto fica medindo as pressões ali várias vezes ao longo do dia, né? Isso. Isso aí é o mapa, né? A monitorização ambulatorial da pressão arterial. É uma outra estratégia muito boa que a gente usa às vezes para confirmar o diagnóstico de hipertensão, às vezes para avaliar a eficácia do tratamento. Tem alguns casos que muitos já devem ter ouvido falar da hipertensão do jaleco branco, né? Que é aquela que o paciente tem a pressão alta dentro do consultório, mas vai para casa e a pressão volta ao normal. O mapa é uma estratégia que a gente usa para diferenciar uma coisa da outra. Enfim, tem várias aplicabilidades. São 24 horas de medidas aí ao longo do dia. Então, pressão arterial, né? Fiquem atentos à pressão arterial de vocês. Primeira medida aqui desbravada já aqui nesse nosso bate-papo. Vamos então para a segunda medida, Fabiano. O que você destaca aí? Então, o controle de mais uma coisa, que é o controle do colesterol, né? Então, o controle do colesterol. O colesterol é como se fosse uma gordura, um lipídio que circula aí ligado a proteínas no nosso sangue e que, quando em excesso, acumulado em excesso, ele pode também levar à aterosclerose, que é aquele grande problema que é o que a gente quer evitar a todo custo. E aí, todo mundo já ouviu falar no colesterol ruim e no colesterol bom, né? Então, o nosso alvo é reduzir o colesterol ruim, que é o famoso LDL. E o colesterol bom é o HDL. Então, o LDL é uma partícula heterogênica, né? Ele, quando em grandes quantidades circulando no sangue, aumenta muito a chance de depositar essa gordura na parede das artérias e formar essas placas de gordura, que todo mundo já sabe que vai acontecer, infarto AVC a longo prazo. Então, nosso alvo é esse, né? Reduzir o LDL e, se possível, aumentar o HDL. Vamos lá. E aí, o controle desse colesterol é muito importante. E só para a gente citar, não existem valores iguais de colesterol para todo mundo. Isso depende do paciente, depende de uma série de medidas. A gente avalia o risco cardiovascular de cada paciente, estabelece qual é o nível de colesterol ideal para ele, particularmente do LDL ou do não HDL. Esse é o nosso alvo, tá? Porque, por exemplo, pensa comigo, Daniel, um paciente aí de 30 anos, tipo a gente, assim, 30 anos, 30 e um pouquinho mais. 30 anos, jovem, saudável, que se cuida, que não tem nenhuma comorbidade, né? Você acha que esse paciente, ou opção 2, um paciente de 70 anos, hipertenso, diabetes lipidêmico, que infartou há 6 meses, um ano, qual desses dois pacientes a gente precisa que o colesterol esteja menor? Claro que opção 2, né? Então, isso aqui é só para ilustrar Uhum. que hoje em dia a gente não usa cortes de colesterol iguais para todo mundo. Era muito comum aquelas tabelinhas de laboratório antigamente, colesterol total ideal, ótimo, lá, 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 Ainda bem limite. assim, inclusive, Alguns né? laboratórios vêm, a gente não usa mais aquilo. Sim. Então a gente vê quem é o paciente. Esse paciente que infartou e que tem um monte de comorbidade, ele, por exemplo, é de muito alto risco. Então eu sou muito mais rígido com ele no controle do colesterol do que para esse paciente de 30 anos, jovem, que não tem nada. Então ele pode ter um LDL um pouquinho mais alto, enquanto que aquele eu quero o LDL lá embaixo. Porque isso aqui confere redução do risco cardiovascular desse paciente. Enfim, mas de todo modo, o colesterol mesmo nesse paciente jovem, se estiver exorbitantemente alto, aí sim eu preciso ter estratégias aí de controle, né? Porque eu quero evitar a aterosclerose. Então, atenção, meu caro ouvinte, né? Aquele comportamento nosso bem comum de olhar o resultado do exame antes do médico, né? Então, não é simplesmente porque o seu colesterol está lá abaixo do normal, né? Tido lá pelo valor de referência do laboratório, que você não precisa se preocupar, porque talvez você precise de um colesterol bem abaixo daquilo que é considerado normal pelo laboratório. Fiquem atentos a isso. Exatamente. E em relação à pressão que a gente já passou, mas a gente não falou estratégias não medicamentosas de controle, mas eu acho que dá para falar tudo no final, porque essas 8 medidas, elas se misturam e estão interligadas.
Eu puxei esse gancho por causa do próprio colesterol. Existe remédio, obviamente, a gente tem bons remédios hoje em dia, mas existem uma série de medidas não farmacológicas, comportamentais, que nos ajudam no controle da pressão e do colesterol, e que na verdade virão logo mais quando a gente continuar falando aí das medidas essenciais que a American Heart Association nos colocou aí nesse documento. E aí, sobre isso, eu até aproveito, Fabiano, para perguntar, porque às vezes o colesterol vem ligeiramente acima do que é esperado, né? Ligeiramente acima do normal para aquele paciente. E nessas situações, muitas vezes não é o caso de entrar ainda com a medicação, né? Uhum. Eu acho que vale até um alerta, né, a quem está nos ouvindo sobre isso, porque a gente sabe que às vezes o paciente vai naquela consulta mais express, né, aquela consulta mais fast food, né? O médico olha ali, está alterado e é muito mais cômodo às vezes para esse profissional prescrever ali um medicamento, até porque a gente sabe que existe uma cultura, né, em alguns cenários médicos, uma cultura que a gente não aprecia, né, de que o paciente quer sair dali com uma receita na mão, né. Uhum. Então acho que vale a pena a gente também pontuar, né, fazer um alerta nesse sentido. Eu acho que sim, Daniel. Então, assim, eu tento evitar o máximo possível de remédio para os meus pacientes. Claro que tem pacientes graves que precisam, inclusive, de tomar vários remédios ao longo do dia e não tem jeito, né? Quando precisa, precisa. Mas aqueles que eu posso evitar, eu evito. Por exemplo, os pacientes de de colesterol, que têm colesterol alto, mas eles são de baixo risco cardiovascular, por exemplo, é plenamente factível a gente tentar medidas comportamentais antes de começar uma estratégia farmacológica. Tem o tempo de 3 a 6 meses, por exemplo, medidas aí de hábitos de vida, né? Antes de pensar em entrar com remédio. Muitas vezes eu consigo controlar o colesterol dele sem precisar do remédio depois. E é ótimo, quanto menos remédio, melhor. Por Uhum, mais que sejam seguros os nossos remédios, quanto menos remédio, melhor. Então, uhum. assim, estratégias sobre as quais a gente vai falar mais à frente. Mas um paciente que consegue perder peso, que consegue fazer exercício físico regular, que consegue melhorar a dieta, tudo isso, às vezes, consegue controlar o colesterol do paciente, ou a pressão arterial, por exemplo. Então, são medidas que, se o paciente estiver disposto a fazer, se você conseguir incutir isso nele, funciona tanto quanto o remédio, e é melhor do que o remédio. E também não é porque o indivíduo iniciou o tratamento medicamentoso para o colesterol que ele vai ficar tomando aquilo ali para sempre. Há casos em que o indivíduo consegue se livrar da medicação, correto? Correto. Existem casos, sim, extremos, que o paciente consegue tirar o medicamento mais à frente aí. Eh, Eventualmente ele não consegue fazer mudança de vida tão importante no início do tratamento, em algum momento ele engata isso, perde um peso considerável, precisa fazer super exercício, muda a dieta, consegue ter um estilo de vida mais legal. Eu já vi muitos casos que a gente conseguiu tirar aí o medicamento. Então, É. não é uma sentença, né, Daniel? Começou a usar é para sempre. Não necessariamente, né? Sim. A gente sabe que não é comum esse caminho de volta, né? Na Mas é maioria possível. das vezes, quando o paciente chega nesse estágio de precisar, ele, em geral, vai tomando ali, enfim, para o resto da vida, vamos dizer assim. Mas eu sempre gosto de alertar, né? De trazer isso à tona, porque eu tive um exemplo dentro de casa. Olha O só. meu pai seguiu justamente essa trajetória, né, que você mencionou, de alguém que estava ali com hábitos extremamente nocivos à saúde, perdeu bastante peso, acrescentou atividade física, manteve regularidade e, né, o mais importante, conseguiu sustentar isso, né? E aí ele foi um belo de um exemplo, a cardiologista dele é extremamente orgulhosa dele, de paciente que tomava uma série de medicamentos e conseguiu, né, depois de todas essas medidas de estilo de vida, se livrar dos medicamentos. Até lá na frente acabou precisando de novo, mas já foi uma vitória e tanto. Com certeza, o máximo de tempo possível livre de medicação, se for possível, é ótimo, né? Sim. Bom, parabéns para ele. É. E aí falamos então da pressão arterial, falamos de colesterol, E é claro que agora vem o açúcar, né? a Controle da glicemia. Outra coisa extremamente importante e preocupante, porque o diabetes realmente, ou a hiperglicemia de um modo geral, e o diabetes, ou pré-diabetes, são muito frequentes no nosso meio também. E isso é um grande fator de risco cardiovascular. Mais uma vez, a gente tem um fator agressor do endotélio, que a longo prazo pode e corrobora com o aparecimento da aterosclerose. E o diabetes não só da aterosclerose, né? Causa lesão renal, neuropatia periférica, risco de amputação, enfim, aterosclerose, já falei, enfim, uma série de doenças aí que são causadas pelo diabetes. Então, mas pensando só do ponto de vista cardiovascular, é um grande fator de risco aí para a aterosclerose que a gente precisa combater.
E aí, mais uma vez, mesma coisa, olha só. Igual pressão, igual colesterol. Medidas de estilo de vida e medidas comportamentais são plenamente possíveis para se evitar o desenvolvimento aí do aumento do açúcar no sangue e até do uso de medicamentos em muitos casos, né? Então, a gente consegue melhorar muito o perfil glicídico do paciente com o estilo de vida também. E, com isso, controlar esse fator de risco tão importante. E eu gosto muito de falar do exercício físico para o diabetes ou para o pré-diabetes, porque para quem estuda medicina ou fisiologia, lembra que a gente tem aqueles transportadores de açúcar, né, na superfície da célula, né? E o exercício físico aumenta o número desses receptores, desses transportadores. Então, a insulina facilita tem o seu efeito facilitado pelo próprio exercício, né? Então, o exercício é um santo remédio para o açúcar aí, para o controle do açúcar no sangue. E claro, perda de peso, totalmente importante, porque a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade têm uma estreita relação com diabetes, com pré-diabetes, por conta da resistência à insulina, né? Para quem não sabe, né, o diabetes do tipo 2, que é sobre o que a gente está falando, sobre o pré-diabetes, é quando tem resistência à ação da insulina. Então, o pâncreas produz esse hormônio, mas por conta disso ele tem uma dificuldade de ação e que vai exigindo aí cada vez mais do pâncreas, que em algum momento ele se exaure, né? Isso a longo prazo. Enfim, então esse é o terceiro ponto, né? Terceiro De ponto. cuidado aí para se cuidar da saúde cardiovascular. E aí, Fabiano, eu acho que quando a gente fala em açúcar, vale também um alerta aqui que a gente não está se referindo estritamente a doce apenas, né? No nosso organismo, o açúcar vai muito além daquele açúcar, né? Que deixa a comida doce, né? Daquele açúcar do chocolate, né? Acho que vale a pena a gente dar esse alerta aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo, com relação a outros alimentos ricos em açúcar que acabam também, né, sendo nocivos à saúde, né? Exatamente, eu acho que aí tem que ter um cuidado muito importante com o excesso de carboidratos, de um modo geral, né? É que o pessoal pensa, é um macarrão, não é açúcar. Não, no final das contas é açúcar, é Uhum. carboidrato e vai aumentar o açúcar no sangue, vai aumentar a glicemia, vai aumentar a hemoglobina glicada, né? Então, o excesso de carboidratos, de um modo geral, embora não seja doce, né? Porque o pessoal associa, né? Doce ao diabetes, mas não, né? Muito mais do que isso, né? Então, excesso de carboidrato, de um modo geral, é algo que tem que ser combatido e com certeza vai fazer parte da estratégia nutricional desse paciente, né? O controle disso. E aí, para as pessoas terem aí uma ideia dos níveis que a gente precisa manter, né? A glicemia normal de um ser humano aí é considerada normal até 99, né? Então, uma glicemia boa, em que não te implica em muito risco, é até 99. E a hemoglobina glicada, que é um recurso que a gente tem aí nos últimos anos para estimar a média da glicemia nos últimos tempos, 3, 4 meses, é até 5,7, né, por cento. Então, para o pessoal ter ideia dos parâmetros aí que elas devem perseguir como ideal, tá? Então, mantive minha pressão em 11/7, mantive meu colesterol baixo, mantive a minha glicemia em 90, 85. Já ganhei alguns anos de vida a mais, Fabiano. Como que eu posso ganhar mais anos agora? Com certeza ganhou alguns anos de vida com qualidade, que é mais Isso. importante. Então agora vem o controle do peso, né, Daniel? O quarto ponto é o controle do peso. E não é de se admirar que o controle do peso tem direta associação com esses três itens sobre os quais a gente comentou. Então, o controle do peso ajuda no controle da pressão arterial, ajuda no controle da glicemia e do colesterol. Então, manter um peso adequado te protege, né, reduz o seu risco cardiovascular. Só para a gente ter uma ideia de qual que é o peso ideal, a gente usa um parâmetro aí que já é popularmente conhecido, que é o IMC, né, que é o índice de massa corporal. É o peso sobre a altura ao quadrado, né? Então a gente considera normal um IMC entre 18,5 e 25. Então o ideal é que a gente seja dentro desse 18,5 e 25. Acima de 25 é sobrepeso, acima de 30, obesidade, os graus aí progressivamente maiores de obesidade. Agora, eu quero salientar um ponto. Mais importante do que o IMC propriamente dito é a composição corporal. Então tem pessoas até que têm um IMC aí 25, 26, 20, então, mas qual que é a composição daquele corpo? Se for uma quantidade muito legal de músculo e menos de gordura, talvez ela seja mais saudável do que uma pessoa que tem um IMC aí de 24,5 e que tem um percentual de gordura corporal enorme, que é o que leva ao descontrole do colesterol, resistência insulínica, etc e tal. Então, mais importante do que o parâmetro IMC é a composição do seu corpo. Então, o que a gente quer?
mais músculo e menos gordura, né? Claro, não precisa ser zero de gordura, mas para homem até 20% mais ou menos, mulheres até 28%, enfim, só para a gente ter um parâmetro, porque músculo é metabolismo, né? Quanto mais músculo, melhor é o nosso metabolismo. E é muito interessante pensar, quando a gente começou a nossa conversa, falando sobre longevidade, a gente fala disso no exercício físico, né? Acho que mais à frente. Mas músculo é um negócio importante quando a gente pensa no futuro, né? Mas a gente fala disso no quinto ponto, que já pode ser o exercício. Então, pegando o Vamos. gancho, então o quinto ponto a gente vai para os hábitos de vida agora, os 4 hábitos de vida. Então, o exercício físico é esse quinto ponto importante e essencial para uma boa saúde cardiovascular. Então, o exercício físico, ele também ajuda a controlar aqueles itens iniciais que a gente comentou, todos eles. Reduz pressão, colesterol e glicemia, e reduz o peso, e melhora a composição corporal. E exercício, quando a gente começou a falar no início do podcast sobre longevidade, exercício é uma coisa tão importante porque a gente está fazendo uma poupança de músculo para o futuro quando a gente fala aí de exercícios resistidos, né? Então, o exercício de um modo geral, aeróbico e resistido, tudo isso reduz risco cardiovascular, então provavelmente você vai procrastinar aí o aparecimento de aterosclerose por conta disso, mas se você faz uma poupança de músculo com exercício resistido, você chega lá na frente com 80, 90 anos com aquela funcionalidade que a gente queria ter. Então é quase impossível, não vou falar que é porque, enfim, exceções existem, é quase impossível chegar aos 80, 90, 100 anos com funcionalidade, independência, autonomia, sem fazer exercício físico ao longo da vida. Sobretudo aí nas décadas mais avançadas, exercícios resistidos. Então, musculação não é para ficar enorme, para ficar. Não é isso. Uhum. Musculação, crossfit, calistenia, qualquer que seja o exercício resistido, a gente está pensando em funcionalidade para o futuro. Né? Então, o exercício não só reduz as chances de você ter infarto, AVC e complicações cardiovasculares, mas te dá independência, autonomia e funcionalidade ao longo da vida. Explica um pouco melhor, Fabiano, essa questão do exercício resistido, né, do que seria, né? Que tipo de exercício é esse? Explico. Então, quando a gente fala de exercício, né, muito se fala, há muitas décadas, sobre o impacto do exercício físico sobre a saúde cardiovascular, sobretudo do exercício aeróbico, que é andar, caminhar, correr, nadar, esses exercícios aí contínuos. E isso já está bem estabelecido que esse tipo de exercício reduz muito o risco cardiovascular dos pacientes. Agora, cada vez mais tem ficado evidente que o exercício resistido, que é aquele de fortalecimento muscular, por exemplo, musculação, que ele também reduz o risco cardiovascular e traz todas essas outras vantagens para a gente. Então, no mundo ideal, né, o que nem sempre é possível, mas a gente tem que se esforçar para ser, é combinar, né, o exercício aeróbico com o exercício resistido ao longo da semana. A gente tem algumas sugestões de números aí para as pessoas, de acordo com as entidades médicas, a gente fala sobre isso se puder, mas o mundo ideal é combinar esses dois e não esquecer dos alongamentos, né, Daniel? Uhum. Sim, sim. Alongamentos justamente para prevenir lesões nos exercícios, né? Exatamente. O que não falta é a gente se cobrando, né, para fazer exercício depois de um longo tempo de inatividade, vai com muita sede ao pote, e aí no final acaba enfiando os pés pelas mãos, né? Porque quando enfim conseguiu dar o primeiro passo e sair da inércia, se machuca e às vezes acaba meio que tendo uma limitação aí sim muito maior para conseguir fazer o que já deveria estar fazendo há muito tempo, né? É verdade. E eu acho que a gente, uma vez que a gente está falando em qualidade de vida aqui, Fabiano, sempre é bom também lembrar, né, de outros impactos que o exercício e a perda de peso podem ter também, né? Para além da questão cardiovascular, né? Saúde mental, né? Fabiano está aqui apontando a cabeça, lembrando da saúde mental. A questão também da saúde osteomuscular, né? Pacientes que ficam anos e anos sobrepeso ou com obesidade acabam, né, muito propensos a sofrer com dores articulares ao longo das fases mais avançadas de vida. Então, realmente são duas medidas aí, né? Perda de peso e atividade física que tem um impacto tremendo, né, entre essas 8 medidas que a gente está discutindo aqui. Em prol do exercício resistido, que é o seguinte, notícia não muito boa, mas ao redor aí dos 40 anos, a gente começa a perder massa muscular espontaneamente. Então, todo mundo, se não fizer nada, a partir dos 40, vai perdendo progressivamente massa muscular.
E aí o exercício resistido entra como uma medida fundamental na preservação dessa massa muscular. Você falou sobre a saúde osteomuscular, né? Então o exercício é um ótimo estímulo tanto para a produção de células ósseas, né? Para evitar a osteopenia, osteoporose, mas sobretudo para evitar a sarcopenia, que é também, mais uma vez, um daqueles fatores que interferem na qualidade de vida do idoso mais avançado, né? Então, realmente hoje é indispensável você criar oportunidades para a sua vida de fazer exercício aeróbico e resistido. Não é um ou outro, é os dois. Se possível, faça os dois. Bom, bom. Tá dado o recado, pessoal. E aí, dentro desse, a gente falou, né, de 4 medidas antropométricas, né, como você citou aqui, né, medidas ali de colesterol, de pressão, de glicemia, né, e agora a gente está falando mais de comportamentos, né, então a gente falou de atividade física e na sequência nós temos. E agora, na sequência, temos o sono, dormir bem. Então, cada vez mais a gente tem percebido que o sono, né, de qualidade ou de não qualidade interfere aí na saúde cardiovascular, né? Então, uma boa noite de sono, com uma quantidade adequada de horas, é fundamental para a saúde cardiovascular. Quanto? O que as entidades médicas têm dito é que entre 7 e 9 horas é um volume bem adequado para você ter aí uma preservação da sua saúde cardiovascular. Menos que isso e mais do que isso trazem prejuízo. Então, 7 a 9 horas de sono de qualidade são fundamentais aí para evitar risco cardiovascular. E eu acho que quando a gente fala de sono e de doença cardiovascular, é impossível a gente não lembrar de apneia obstrutiva do sono, né? Que é uma coisa que também tem relação com os outros itens que a gente comentou, principalmente com sobrepeso, obesidade, né? E que tem sido muito comum, né, no nosso dia a dia. E a gente vê pacientes com apneia obstrutiva do sono. Bastante. E a apneia ela interfere muito aí, não só com a parte cardiovascular, mas com um monte de outras coisas. Mas falando especificamente de saúde cardiovascular, a apneia do sono aumenta o risco de arritmia cardíaca, aumenta o risco de hipertensão. Tem pacientes que a gente tem no consultório que são hipertensos, de difícil controle, porque tem apneia do sono. Aí você corrige a apneia, melhora a hipertensão. Paciente que para até de tomar remédio, se é uma hipertensão leve e tal. Então, a apneia obstrutiva do sono é algo que a gente precisa pesquisar ativamente nos nossos pacientes e tratar, obviamente, porque isso interfere na saúde cardiovascular dos nossos pacientes. Sim. E quando o Fabiano fala em tratar, eu tenho certeza que ele não está falando em ficar tomando remédio para dormir, pessoal. Então, Jamais. atenção, atenção, muita atenção a esse ponto, tá? Até mesmo aos médicos que porventura estejam nos ouvindo, aos clínicos, cardiologistas e tudo mais. Não é dando remédio para dormir que se trata o sono, tá? Na verdade, quando você dá remédio para dormir sem orientações adicionais, você pode estar comprometendo ainda mais aquele paciente a longo prazo, tá? Então a gente tem passado aí por uma verdadeira epidemia de dependência de medicamentos para dormir, de dependência de Zolpidem, porque há um tempo atrás lançou-se no mercado esse medicamento, que era um medicamento que fazia a pessoa dormir sem ser tarja preta, e né, alguns médicos ficaram até se sentindo mais à vontade para prescrever, e hoje né, temos uma verdadeira legião de pacientes aí imersos numa armadilha, na verdade, né, recorrendo a medicamentos para apagar a noite, com uma esperança de dormir melhor, na verdade está apagando artificialmente, pode até ver o que está gerando um outro problema em paralelo que é tão grave quanto, às vezes, até mais grave do que a insônia que eles tinham. Exatamente. Um ponto importante esse, né, Daniel? A epidemia aí, né, que tem que É, ser combatida também. é. Então, cuidem do sono para viver melhor, mas cuidem com responsabilidade, né? Busquem profissionais quando vocês não conseguem contornar, né, com as medidas mais básicas, né, com as orientações mais básicas, para que realmente vocês consigam também dar o check nessa que é uma das 8 medidas que a gente está debatendo aqui. Já debatemos 6, não é isso, 6, cara? faltam duas. Qual que é a Vamos sétima? continuar para a gente liberar logo todos os 6 segredos. Então, a sétima medida é parar de fumar. Ainda hoje é um problema sério de saúde pública. Acho que, felizmente, né, a gente vem percebendo uma redução drástica do número de tabagistas, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? No Brasil, né, que eu Isso. digo, a gente tem campanhas, né, de tabagismo aí que
foram muito felizes ao longo das últimas décadas, mas acho que, mesmo não cientificamente falando, a nossa própria percepção de quando a gente era criança é de que as pessoas fumavam muito mais, né? E hoje a gente vê assim, muito menos gente fumando na família, entre amigos e tal, e realmente os números comprovam isso. O grande problema é que tem surgido os cigarros eletrônicos agora, né? Que tem sido aí uma febre também, que pode trazer, já está trazendo, que pode trazer sérios problemas aí para nós. Mas enfim, para quem fuma, é fundamental parar de fumar. Por quê? Porque o tabagismo também ele tem uma série de substâncias que são maléficas para o corpo em mil sentidos, mas a gente está falando de saúde cardiovascular, é também um fator de agressão para o endotélio e também predispõe ao aparecimento, ao surgimento de aterosclerose, e leva ao infarto, e leva ao AVC e a outras complicações cardiovasculares. E hoje a gente tem estratégias, né, Daniel? Principalmente vocês que são psiquiatras ou os pneumologistas, a gente tem estratégias muito interessantes e muito efetivas para auxiliar os pacientes a interromperem o hábito do tabagismo, né? Mas essa realmente é uma medida muito importante, porque o tabagismo é uma causa evitável de morte, a principal, né, na verdade, causa de morte evitável aí no ser humano, né? É. E aí, você lembrou bem, né, a questão do vape, né, do cigarro eletrônico, que lá atrás era visto até como uma estratégia efetiva nessa transição pelo tabagismo e a cessação do tabagismo, né? Às vezes a gente usava, né, o cigarro eletrônico, que na época tinha até um formato de caneta, né, para que então ele conseguisse se adaptar e, né, depois já se livrasse da fumaça como um todo, né? Agora, infelizmente, a gente vê cada vez mais pessoas enfiando os pés pelas mãos, né? Agarrando algo que parece ser mais inocente, mas no final das contas pode ser até mais nocivo do que o cigarro tradicional, né? Se eu não me engano, parece que na Inglaterra eles adotaram uma estratégia assim de recomendar para os jovens trocar o cigarro tradicional pelo cigarro eletrônico, né? E enfiar os pés pelas mãos, Uhum. realmente, né? Porque a gente está vendo que o cigarro eletrônico também traz uma série de malefícios aí muito graves para a saúde dos nossos jovens aí, que são o público que tem usado principalmente cigarro eletrônico, né? Mas só para lembrar, né? Tabagismo ou cigarro eletrônico aumenta o risco de doença cardiovascular, aumenta o risco de doença pulmonar obstrutiva crônica, na verdade é a principal causa dessa doença, aumenta o risco de uma série de cânceres, principalmente de pulmão, mas boca, esôfago, estômago e por aí vai. Então, assim, é um hábito realmente que traz muito prejuízo, né, em múltiplos aspectos. Se eu não me engano, tem mais de 50 doenças associadas ao tabagismo. Então, o tabagismo é um negócio assim que a gente precisa combater com força, porque é um negócio que traz muito malefício para a humanidade, né? Então, você que está nos ouvindo fumando seu pendrive, aproveite, guarde-o na gaveta, reflita a respeito e ganhe meio que ganhe coragem para amanhã você chegar nessa gaveta, pegar esse pendrive e jogar no lixo, porque você estará fazendo um bem enorme à sua saúde, porque se você não sabe, esse pendrivezinho que solta fumaça, ele equivale a mais ou menos 20 cigarros comuns, tá? Então, minha contribuição aqui para você, a nossa contribuição aqui para você ganhar mais uns anos de vida, que é um dos nossos objetivos aqui com esse episódio do podcast hoje, livre-se desses geradores de fumaça, quaisquer que sejam os formatos, os materiais, porque você estará fazendo um bem enorme, não apenas à sua saúde cardiovascular, mas à sua saúde como um todo e à saúde também de quem está ao redor. Exato. E procure ajuda, né? Se você quer parar de fumar, se você pensa nisso, procure ajuda especializada, que a gente tem estratégias aí para repor nicotina, tem remédio que usa bupropiona, que você sabe melhor do que Isso. eu, tem terapia, enfim, uma série de medidas, hábitos de vida, enfim, tem muita coisa para ajudar aí quem quer parar de fumar. Talvez você já tenha tentado e não tenha conseguido, mas isso não significa que você não vai conseguir, né? Como o Fabiano falou, existem vários caminhos para realmente te livrar desse mal, desse veneno que, enfim, infelizmente ainda está na mão e na boca de muita gente. Isso mesmo. Estamos chegando na nossa nosso último tópico aqui do mapa do tesouro para que você consiga então viver até os 100 anos ou quem sabe até mais de 100 anos. E o que você me diz agora, Fabiano? Então faltou aí uma boa alimentação, né, Daniel? Então comer bem, obviamente, não precisa ser médico para nem profissional de saúde para saber que os nossos hábitos alimentares influenciam na nossa saúde
e, obviamente, na saúde cardiovascular, né? Então, existem alguns tipos de alimento que a gente sabe que auxiliam a gente numa boa saúde cardiovascular, né? A dieta mediterrânea, a dieta DASH, que são dietas aí que são boas do ponto de vista cardiovascular, que tem muitas similaridades entre si. Mas não é segredo para ninguém. Comer fruta, verdura, grãos integrais, né? Carnes magras, mais o quê? Evitar ultraprocessados, sal em excesso, açúcar em excesso. A do Mediterrâneo ainda tem uma colher de chá que manda você colocar um azeitinho, porque o azeite é rico em boas gorduras, né? E ainda permite um pouquinho do uso do vinho, né? Que é um assunto à parte, dá um podcast Verdade, inteiro, né? E com é certeza. controverso, Quem né? sabe um novo episódio aí em Não, breve. não estou incentivando o uso de álcool, nem estou incentivando tomar vinho para a saúde do coração, hein? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, e uma frase muito legal que eu escuto algumas pessoas falando o que é comer bem, né? Descascar mais e desembalar menos, né? Então, principalmente isso, né? E a gente vê, né, que as pessoas que vivem mais tempo, aquelas comunidades das Blue Zones, por exemplo, que a gente tem visto aí muito em voga, até na Netflix, em alguns programas apareceram, a alimentação é muito importante, né? Nesse sentido aí de manter aí hábito de manter uma saúde, não só cardiovascular, mas geral, uma boa saúde de um modo geral e manter uma boa longevidade, né? E não só sobre a qualidade do alimento, mas a quantidade. Então, se tem algo que eu posso dizer também sobre alimentação, e olha que eu não sou especialista nisso, longe disso, tá? Mas o que a gente só tem evidência é de que comer menos, se você come menos, você vive mais. Então, não só a qualidade do que você come, mas a quantidade. Então, é gostoso, né? Ser naquele lugar, comer muito, ficar cheio, satisfeito. Não é o ideal. Não é o ideal. Então, o ideal é você sempre ficar com aquele vontadinha de comer um pouquinho mais. Parece que uma dieta um pouquinho menos calórica traz benefícios aí, não só cardiovasculares, mas como de um modo geral. Então, a quantidade e a qualidade contam quando a gente fala aí de comer bem. E Fabiano, né, até entrando um pouco na sua experiência dentro do consultório mesmo, no dia a dia ali com os pacientes. Eu, pelo menos, né, quando os meus pacientes passam por uma situação bem interessante nesse contexto, às vezes o paciente ele fala que come bem, né, que come pouco, e aí quando a gente pergunta ativamente, mas me fala aí, como que é a sua alimentação? O que que você come geralmente no café da manhã? O que que você come no almoço? O que que você come no jantar? E aí, quando o paciente começa então a descrever, né, trazer mais detalhes, a gente percebe que na verdade a crença que ele tem que está comendo bem totalmente enviesada, né? É um parâmetro bem comprometido, digamos assim, que ele tem, né? Ele observou ali as pessoas da família, digamos assim, comendo aquilo ali, né? Passando a vida toda comendo aquilo ali, ele considera aquilo ali como normal, né? Acha que come ok, acha que come bem. Quando a gente vê, não é bem por aí, né? Eu imagino que você tenha, né, algo parecido aí, uma impressão semelhante para contar. Com certeza. E daí a necessidade, né, de uma abordagem aí multiprofissional, né? Então, nessa caminhada, né, de hábitos de vida melhores e falando de alimentação, é fundamental a gente ter um bom nutricionista do nosso lado, trabalhando junto. Então, ele é tão importante quanto a gente para manter a saúde daquele paciente adequado, porque às vezes o paciente acha que come bem, mas na verdade ele está comendo super mal, está comendo em quantidade exagerada, está comendo um monte de coisa que não pode. E no final das contas é simples resolver isso, mas se tiver aí uma boa assessoria nutricional e profissional aí do profissional da nutrição, né? Então, é multiprofissional a nossa abordagem, né, Daniel? Sim. Desses pontos aí essenciais. Sempre muito profissional, porque a gente trata algo que é extremamente complexo, que é o corpo humano, né? Isso. Então, E aí, só para fechar isso, a gente sim, falou desses 8 pontos essenciais que comprovadamente vão aumentar a sua expectativa de vida, vão te trazer mais anos de vida com mais qualidade, e não só porque protege o seu sistema cardiovascular. Note que todos esses 8 pontos podem ser extrapolados para outros sistemas do corpo, não é mesmo? sim, Vai pensar nas doenças psiquiátricas, nas demências, nas outras, enfim, dá para extrapolar para tudo. Isso aqui são hábitos de vida e controle de medidas antropométricas laboratoriais que extrapolam a saúde cardiovascular. Então, são pontos que englobam toda a saúde do ser humano, né? Então, realmente vale a pena parar um pouquinho e pensar se você realmente está seguindo essas 8 medidas aí e se não correr atrás, né, Daniel? Porque eu sim. acho que tem muito a ganhar.
E, obviamente, existem várias outras medidas que são extremamente importantes do ponto de vista de qualidade de vida e de longevidade, né? Então, trabalhar no espaço, né, que te proporcione um ambiente saudável, né, com uma carga de estresse mínima ali, bem manejável, né? Estar rodeado de pessoas, né, que te fazem se sentir bem, né? Ter relacionamentos saudáveis, né? Ter propósitos de vida, né? Consumo moderado de álcool, né? Evitar o uso de substâncias, enfim, pessoal, a gente sabe que existem muitas outras medidas, né? Mas, como eu falei no início da nossa conversa aqui, né? Às vezes, em meio a tanta informação, às vezes, em meio a tantas medidas que a gente ouve por aí, é sempre bom, né? Ter uma conversa como essa, mais objetiva, né? E trazer, né, algo que tem evidência científica, né? Algo que tem comprovação baseado em estudos aí, com milhares e milhares de pacientes ao redor do mundo, né, para te dar aí um norte, né, uma clareza a mais, né, sobre pontos aí para você focar. Exatamente. E aí eu acho que vale a pena a gente até fazer uma revisão, então, desses 8 passos, para você que não anotou ainda, anotar, colocar aí na porta da geladeira, colocar no espelho do banheiro, colocar aí a tela do seu computador, para você ficar sempre atento aí, para juntos chegarmos lá aos 100 anos e, quem sabe, nos encontrarmos aí para debater, né, essas medidas aí que a gente tomou anos e anos antes. Então, de trás para frente, comer melhor, né? Parar o cigarro, praticar atividade física, reduzir o peso, né? Controlar melhor o peso, não reduzir o peso, né? Porque se você está magro Não demais precisa. também, você não precisa, até porque poderia não ser saudável, né? E controlar aí questões relacionadas a colesterol, pressão arterial, glicemia e faltou sono. O sono. E o sono, E né? uma boa noite de sono todos os dias de preferência. Então, podemos dizer, então, Fabiano, que se você der o check nessas 8 medidas, já está muito bem encaminhado ali em relação aos 100 anos de idade. É, porque a gente está fazendo a nossa parte, né? Parece que muita gente fala, mas a genética vai determinar o quanto você vai viver. Isso é muito controverso, mas parece que tem uns estudos que mostram que a genética determina mais ou menos 20% do quão longevo você vai ser. Os 80% restantes, ou seja, a maior parte, dependem da gente. Então, se você seguir essa cartilinha direitinho aí desses 8 passos, claro, se puder acrescentar outras coisas, como as que você comentou no final, melhor ainda, mas esses pontos são os pontos essenciais. Seguindo isso daí, você vence o seu potencial genético, né? Você se sobrepõe, na verdade, o seu potencial de longevidade aí determinado pela genética e fazendo a sua parte, né? Então é importante seguir esses 8 pontos para vencer a genética se você não tiver uma genética favorável, né? E, Fabiano, infelizmente nós estamos chegando aqui ao final desse episódio do podcast. Eu queria então deixar você à vontade para trazer aí alguma mensagem relevante também dentro desse bate-papo aqui para os pacientes e para os ouvintes que não são pacientes ainda e quem sabe, né, virarão pacientes. Então é isso, né? Eu acho que é importante seguir esses 8 passos. Nem sempre é fácil, porque a nossa vida nem sempre é fácil, mas são 8 pontos essenciais aí para você que quer ter uma boa saúde cardiovascular, quer viver bem, quer viver até mais tempo, mas com qualidade de vida. E claro, algumas dessas estratégias dependem de auxílio médico. Se você precisar de um médico, a gente está à disposição aqui na clínica para te auxiliar nesse processo de ganho de saúde, de melhora de qualidade de vida, de hábitos de vida. A gente está aqui para trabalhar junto com vocês, né? Estamos à disposição, né, Daniel? Com certeza, sempre. Esse é o nosso dom aqui de todos da clínica, né? Estamos sempre dispostos a cuidar e cuidar de forma muito especial, muito diferenciada. Fabiano, muito obrigado pela sua presença aqui no Trianon Cash. Certamente teremos outros encontros para tratar de assuntos aí que deixaram um gostinho de quero mais aqui nessa E conversa. tem muito mais o que falar, né, Daniel? Tivemos que resumir muito aqui, né? Sim, sim. Obrigado, foi um prazer participar aí do podcast. Desculpa a minha voz, ainda não está 100%, mas fiz o que eu pude aqui. Foi excelente, foi excelente. E a vocês que nos ouvem, eu reforço o convite de sempre para que continuem nos acompanhando. Toda semana a gente está liberando um novo episódio aqui do TrianoCast, sempre tentando trazer temas de relevância e de interesse de todos vocês. Convido também vocês a, se não assistiram ainda, assistirem os episódios anteriores, tem muita coisa boa aí para trás.
E agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Fiquem à vontade para interagir aqui nos comentários, né? Fiquem à vontade para interagir também nas redes sociais, Clínica Trianon. E vamos que vamos. Até a próxima semana com mais um episódio do Trianon Cast.